Opa! Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema que é o mercado de trabalho para advogados em Portugal, ok? Meu nome é Alexandre Martins. Para quem não me conhece, eu sou advogado há mais de 25 anos. Advoguei no Brasil, advogo ainda no Brasil e atualmente desde 2017 sou advogado inscrito na Ordem cá em Portugal. E aí eu quero trocar com vocês um pouco dessa experiência, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, manda para cá a pergunta, manda para cá a sua dúvida que a gente vai conversar. Carla Pérsico, seja bem-vinda, minha amiga. Janailson, seja bem-vindo. Então, se você tiver alguma dúvida sobre advogar em Portugal, pode mandar pergunta que a gente vai respondendo aqui nesse bate-papo. Diogo, beijo, primo. Vamos tentar aqui esclarecer aqui algumas dúvidas, trazer um pouco de luz sobre esse tema, né? Bom, então eu gostaria de começar falando sobre a perspectiva de Portugal. Muitos advogados me perguntam assim, poxa, mas Portugal é tão pequeno, tem mercado para advogado? Portugal tem a população tão pequena, são menos de 11 milhões de habitantes. Será que tem mercado ainda? Sobra mercado para advogado? Então eu quero começar te dando aqui uma informação interessante. Olha só, no Brasil a proporção de advogado por habitante é um advogado para cada 190 habitantes, ok? Então, um advogado para cada 190 habitantes no Brasil. Eu não sei qual é, no Rio de Janeiro, qual é o número da ordem que tem agora, se alguém tiver essa informação. Não sei se já chegou em 250 mil a inscrição da ordem no Rio de Janeiro, mas enfim. Para cada um advogado, você tem 190 pessoas no Brasil. E em Portugal, essa proporção é de, para um advogado, 301 pessoas. Então, veja, mais ou menos aí 50%, 40% a mais do que no Brasil. Então, no Brasil, enquanto a proporção é essa de um advogado para 190 supostos clientes, em Portugal é um advogado para 301 supostos clientes. Então, você tem uma gama de mercado bem maior, proporcionalmente falando, do que no Brasil. Então, isso já é uma grande vantagem, isso já é um grande diferencial. Outro diferencial também que eu gosto de destacar é que, diferente do Brasil, o advogado aqui em Portugal, ele tem uma área de atuação muito maior, ele tem assim, campos para atuar muito maior. Por exemplo, atividades que no Brasil são destinadas ao notário, como reconhecimento de firma, autenticação de documento, tradução de documentos. Isso tudo são atos que podem ser praticados pelo advogado aqui em Portugal. Então, olha que interessante. Enquanto no Brasil o advogado ele fica limitado à atuação no tribunal, nos processos e, eventualmente, consultoria, assessoria jurídica, né? E concursos públicos, que nós vamos falar também. As pessoas me perguntam muito sobre concurso público. Eu vou falar já sobre a questão de concurso público também para advogados aqui em Portugal. Mas enquanto no Brasil você tem essa limitação, em Portugal o advogado pode atuar como notário. Então, você pode se especializar e ser um notário, ou você pode, como advogado, também praticar atos notariais próprios. Então, assim, isso também é um diferencial muito grande. Que você vai estar podendo ali estar fazendo uma escritura, você vai estar podendo fazer um contrato, você vai estar podendo fazer uma partilha, você vai estar podendo fazer uma tradução de um documento para o inglês, ou para o francês, ou o italiano, enfim, a língua que você domine, a língua que você tenha confiança de que vai fazer uma tradução correta do documento. Você pode estar fazendo isso e estar aumentando a tua área de trabalho. Então você vai ter mais atividades, você vai ter mais serviços para prestar
Então você vai ter mais clientes do que no Brasil. Isso também é um grande diferencial. E uma outra questão também importante, eu vou falar já já também sobre a Defensoria Pública, mais para frente eu vou falar sobre isso, mas tem outro aspecto também do mercado de trabalho para advogados, que é o seguinte: em Portugal, você como advogado, você também pode se tornar um agente de execução. O que é um agente de execução? No Brasil, o processo de conhecimento, se tiver alguém ouvindo aqui que não seja advogado, que não entenda, pode estar fazendo pergunta que eu tento responder. Mas o processo de conhecimento, quando o juiz dá a sentença, doutora Cláudia Santos, boa noite, doutora, prazer recebê-la aqui. Doutora Cláudia é uma das grandes advogadas amigas aqui em Portugal, é um exemplo. Mas como eu estava falando, você, no processo de execução, chega uma fase em que precisa de um agente de execução para dar seguimento ao processo. E isso também é uma atribuição que pode ser, um cargo que pode ser também, vir a ser exercido por um advogado. Então, veja, o leque ele vai se expandindo. Enquanto no Brasil a gente tem algumas restrições, em Portugal a gente vai expandindo. A questão de concurso público, existem milhares de concursos públicos no Brasil, é verdade. Alguns exigem simplesmente curso superior, o advogado pode fazer, qualquer profissional pode fazer. E muitas das vezes as pessoas fazem a faculdade de Direito visando um concurso público. Eu fui professor universitário durante alguns anos e muitos alunos falavam para mim: meu sonho não é advogar, meu sonho é passar num concurso público. E aqui em Portugal também existe essa possibilidade. É claro que existem algumas questões que têm que ser atendidas, caso você tenha já a residência estabelecida em Portugal, mas você pode estar prestando concurso público, tanto para juiz, como para promotor e tantas outras profissões que você pode estar fazendo aqui. No Brasil se procura muito a carreira policial. No Brasil se tem muito uma busca, concurso para delegado, concurso para inspetor, concurso para a Polícia Rodoviária Federal, concurso para a Polícia Federal. Isso aqui em Portugal tem uma diferença. Qual é a diferença? Em Portugal, o concurso para a polícia ele tem um limite de idade. Se eu não me engano, dependendo da polícia, se for a GNR, a PSP ou a Polícia Judiciária, dependendo da idade, dependendo da polícia, tem uma idade limite, né? uma faixa de idade, que normalmente é entre 26 anos, 28 anos, 24 anos, é nessa faixa. Diferente no Brasil, por exemplo, que você pode se formar em Direito com 40 anos e fazer um concurso para delegado de polícia, por exemplo. Não existe essa limitação de idade. Diferente já aqui em Portugal, que tem que entrar na base da carreira e você vai tendo ascensão dentro da carreira. Mas tem vários outros concursos. Em Portugal existem as agências reguladoras, como existe no Brasil também, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional Reguladora da Aviação Civil, a Agência Reguladora do banco. Existe o Banco de Portugal, que no Brasil se chama o Banco Central, né? Aqui em Portugal é o Banco Central, é Banco de Portugal. Todos esses órgãos também, essas agências reguladoras também abrem concurso que o advogado pode estar fazendo. O advogado pode estar aí trabalhando dentro dessas áreas também. Existem também concursos públicos para você trabalhar dentro de um ministério, para trabalhar dentro de uma outra repartição pública, finanças, enfim, Ministério da Administração Interna. Existem todas essas vagas que precisa de uma assessoria jurídica, igual no Brasil, certo? Existe ainda a possibilidade também de atuar como professor universitário. Você pode estar atuando como professor universitário, mas a grande maioria quer vir para cá e exercer a advocacia, né? A verdade é essa. Por várias questões,
a pessoa não quer fazer um concurso público, ela quer saber se ela pode vir para aqui, abrir um escritório e começar a advogar. Não sei se essa é a sua pergunta. Se for, coloca aí uma mãozinha aí para eu saber que essa é a parte da história que te interessa. Então vamos lá. O advogado, uma vez inscrito aqui em Portugal, ele pode começar a advogar igual no Brasil. Pode começar a ter os seus clientes e estar advogando, pegar os processos e começar a prestar o seu serviço sem nenhum problema, igualzinho no Brasil. Inclusive, aqui em Portugal também tem um código de ética, que também é muito parecido com o código de ética do Brasil, com as suas limitações, suas imposições, porque o exercício da advocacia exige, claro, né, uma observação desse aspecto. O exercício da advocacia precisa que o advogado, por ter tanta liberdade, por ter tanta autonomia, tanta credibilidade até, né, tanta fé pública, é preciso que o advogado observe sempre as normas de legalidade para que não venha estar transgredindo nada, tá? Então nós temos também aqui esse código de ética. E aí o advogado inscrito chega em Portugal e quer começar a advogar. Ele pode advogar da sua casa, ou alugar um escritório, ou procurar um colega para começar a exercer essa profissão e vai poder advogar tranquilamente. Existe uma dificuldade para se conseguir o cliente no início? Existe igual no Brasil, né? Às vezes eu lembro como eu comecei a minha carreira no Brasil, as dificuldades que foram, eu creio que não foi diferente para ninguém, né? O primeiro cliente que a gente arruma quem é? São os parentes, né? Sim, e aí o parente quer que você faça de graça, o parente não quer pagar, quer que você execute ali o teu ofício, e quando você ganha, ele fala assim, mas era fácil, né? Uma causa boba, isso aí qualquer advogado ganhava, não precisava nem de advogado para ganhar isso. Não sei se a sua história começou assim também, a minha começou mais ou menos assim. Então a gente demora um pouco para conseguir engrenar, né? Para conseguir pegar aderência e arrancar nessa questão. Os clientes são sempre, assim, primeiro os mais perto, os amigos, os familiares, é normal. E aí começa um indicando o outro, quando você vê, você tem uma carteira grande. É importante, em Portugal, assim como no Brasil, você se especializar numa área. E Portugal tem essa grande vantagem, quanto mais você se especializa numa área, mais você fica exclusivo naquela parte. Então, qual é a área que você gosta de advogar? O que você gosta de fazer? É importante você saber o que você gosta de fazer. Existe um certo modismo, às vezes, as pessoas falam assim, o que dá mais dinheiro? Eu vou entrar na área que dá mais dinheiro. A gente não deve pensar nisso. A gente deve pensar assim, qual área que eu gosto de fazer? Por quê? Se você fizer a área que você gosta mais de fazer, se você estiver atuando naquilo que você mais gosta de fazer, você vai fazer com mais prazer, você vai fazer com mais alegria, você vai fazer com mais vontade e acaba que aquilo vai ficar mais lucrativo para você, porque você faz com tanta boa vontade que o teu serviço vai ser de excelência e as pessoas vão notar essa excelência e vão começar a te procurar. Então é algo assim até natural, né? A gente fala isso, parece meio clichê, né? Trabalha com o que você gosta. Olha, tem gente ganhando muito dinheiro fazendo pão artesanal, fazendo, né, pães especiais e ganhando muito dinheiro. Como tem gente ganhando muito dinheiro vendendo carro usado. Então, em todas as áreas tem gente ganhando dinheiro. O importante é a gente ter satisfação no que faz. Porque se você trabalha vendendo pão, fazendo pão e vai trabalhar de má vontade, a massa vai ficar ruim, o pão vai ficar ruim, você vai atender mal os clientes, você vai tratar mal os colegas de trabalho, vai tratar mal o fornecedor de farinha, aí o fornecedor de farinha vai atrasar de raiva. Então traz toda essa problemática. Quando você faz com gosto, tudo flui melhor. E aqui em Portugal tem algo interessante que eu queria falar para vocês também, em relação à defensoria pública. No Brasil, para você atuar como defensor público, o advogado precisa passar por um concurso. E diga-se de passagem, é um concurso até bem puxado, é um concurso bem concorrido, bem difícil, que você tem que estudar uma gama de matérias muito grande, muito pesada.
E em Portugal você pode também estar atuando como defensor público. O nome que se dá aqui é advogado oficioso, o nome é diferente. E qual é a grande vantagem em relação ao Brasil? A grande vantagem é que em Portugal você não precisa fazer concurso público para isso. Você simplesmente, uma vez inscrito na Ordem dos Advogados, você vai simplesmente informar que você quer atuar como advogado oficioso. Olha o Felipe aí. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Você simplesmente vai informar, olha, eu quero atuar como advogado oficioso. Então, teu nome vai passar a fazer parte de um cadastro e toda vez que houver necessidade de que o Estado garanta para algum cidadão uma defesa, o acesso à justiça através de um advogado, porque esse cidadão não tem condições de pagar, você é nomeado dentro da lista, dentro do tema que cada advogado queira atuar, ou na área civil, ou na área penal, ou na área administrativa, enfim. E aí o advogado é convocado para atuar naquela atividade. E aí, uma vez que você é nomeado para aquele processo, ao final do processo você recebe pelo serviço, você vai receber os seus honorários por aquele processo. Então você pode ter, durante o mês, vários processos, você pode ser nomeado para vários processos durante o mês. E aí você vai ter uma remuneração de acordo com os processos que você atuar. Por exemplo, se você atuar na área criminal, existem plantões que você tem que dar junto ao Ministério Público, existem plantões que você tem que dar junto à polícia, existem plantões que você tem que dar no tribunal. E se você estiver naquele plantão, naquele dia, acontecer de ter muita ocorrência, você vai estar recebendo por todas as ocorrências que você tiver participado. Se você for nomeado para os processos que tiverem naquele dia, primeiro interrogatório de réu preso, se você for convocado para participar desse interrogatório, você vai ser remunerado por esse interrogatório. Enfim, existe uma tabela, né, que o Estado vai pagar de acordo com a atividade que você exerceu. Então é uma forma também de você ter uma renda no final do mês, né, uma renda mediante a execução desses trabalhos. Por falar em tabela, também uma coisa que me perguntam muito, se em Portugal existe uma tabela de honorários mínimos igual no Brasil, porque muitas das vezes a gente precisa ter um parâmetro para cobrar. Quem trabalha por conta própria sabe como é difícil essa questão de formar preço. E por que isso é difícil? Porque a gente não aprende isso na faculdade. A faculdade ensina a gente um montão de lei, um montão de regra, um montão de teoria. A gente sai com a cabeça cheia de teoria, a gente sai com a cabeça cheia de informação, mas a gente não sabe quanto vale o nosso serviço, não é verdade? A gente sai da faculdade sem saber quanto vale uma informação que a gente dá, uma consulta, uma assessoria. A gente não sabe quanto vale defender uma pessoa num processo, seja defendê-la de um processo criminal, onde a liberdade dela está em jogo, seja defendendo um processo civil, onde o patrimônio dela está em jogo. A gente nunca aprende sobre isso. Como é que a gente vai cobrar? Vou fazer uma defesa no tribunal do júri, quanto eu cobro? Vou fazer aqui vou entrar com uma ação civil, uma ação de indenização, essa ação vai demorar 6 anos para acabar. Durante 6 anos, eu vou estar preso a esse processo, tendo que acompanhar esse processo, tendo que responder, fazer petições. E quanto eu cobro por isso? Qual é o valor disso? Então, essa dificuldade a gente também tem aqui em Portugal. E fica piorado exatamente por essa questão, que Portugal não tem tabela de honorários. Então, é importante a gente tentar se socorrer de alguns colegas, buscar aí um apoio de um advogado que já esteja atuando para pegar uma base de preço, para a gente poder fazer o serviço. Porque todo advogado tem um receio. Não sei se quem está me ouvindo vai concordar. Se você concordar, bota um joinha aí. Todo advogado tem um receio. Qual é o receio? O receio de você cobrar um valor muito alto e o cliente ir embora, ou de você cobrar um valor muito baixo
e acabar trabalhando quase que de graça. Então, a gente fica assim, sem saber ponderar esse valor, né? E aqui em Portugal é interessante que, devido à União Europeia, a tua atuação como advogado não fica restrita só a Portugal. Você pode estar atuando também nos outros países que fazem parte da União Europeia. Por quê? Ah, Carla, aí, é isso aí, né, Carla? Por que você pode também estar atuando na União Europeia? Porque na União Europeia, entre os países que compõem a União Europeia, são 26 países, salvo engano, existe a livre circulação de mercadorias e serviços. Então, um advogado que você, estando em Portugal, você pode ter um cliente, por exemplo, na Itália, você pode ter um cliente na França, você pode ter um cliente na Espanha, você pode ter um cliente na Alemanha. E aí o que vai acontecer? Os salários, né, o poder aquisitivo e os salários são diferentes em Portugal, por exemplo, na França. Então, algo que de repente no mercado de Portugal é caro, no mercado da França é muito barato. Então existe isso. Isso aconteceu comigo, de verdade. Eu prestei um serviço para era até um brasileiro que me procurou, ele estava na Suíça e ele queria que eu fizesse um documento para ele. E aí eu não sabia muito bem o valor que eu ia cobrar. Falei, não sei o valor que eu vou cobrar. E aí o que eu fiz? Procurei um valor que eu achei que estaria remunerado pelo meu serviço, cobrei, depois bateu um arrependimentozinho, que eu achei que tinha cobrado caro, falei, poxa, eu acho que eu cobrei um pouco acima do valor, e o cliente ficou super feliz, me pagou, falou, tá ótimo. E aí eu vim saber que para a Suíça, aquilo que eu cobrei era muito barato, né? Mas, enfim, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, né? São questões que a gente vai aprendendo com o tempo. E o importante não é também que eu vou cobrar um valor que não seja muito barato. Você tem que cobrar um valor que você se sinta remunerado, um valor que seja justo também, né? Não adianta você também cobrar um valor alto e perder o cliente não voltar mais. Então, essa questão também não é interessante. Bom, outro questionamento também que me fazem muito é em relação à questão de preconceito. Isso aí não tem jeito, isso aí sempre perguntam, mas tem preconceito em relação a brasileiros? O advogado brasileiro, ele é mal visto? O cliente, quando é português, ele contrata um advogado brasileiro ou não contrata? Como é que funciona isso? Bom, e assim, por incrível que pareça, né, eu não percebo aqui em Portugal preconceito, não percebo isso. No Brasil, a gente vive com preconceito. Infelizmente, a gente percebe que no Brasil, muitas das vezes, existe ali um preconceito, dependendo do estado que você é, dependendo da sua cor de pele, dependendo do local que você mora, existe um preconceito. Isso no Brasil é muito valorizado, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então é assim, se você mora na Zona Sul, na Barra da Tijuca, você tem um valor. Se você mora na Baixada Fluminense, tu tem outro valor. Infelizmente existe isso, né? E em Portugal, não é que não exista de modo nenhum, não é que então não existe nenhum preconceito em Portugal. Existe num valor muito menor, do que existe no Brasil. Eu posso dizer para vocês que até hoje nunca fui vítima de nenhum preconceito, não que eu tenha percebido, que eu tenha notado, nunca me senti constrangido por nada. Muito pelo contrário, muitas das vezes no início, quando notavam que eu era brasileiro, havia até uma certa paciência extra, né? Porque não tem jeito. Quando você chega, ainda mais na área jurídica, né? Que apesar de ser tão igual, é tão diferente, né? Você começa a advogar e aí o que acontece? Você vai fazer uma coisa ou outra errada. Isso aí não tem jeito. Isso aí, no Brasil, a gente tem a vantagem de errar muito quando é estagiário, na verdade.
Eu lembro que eu terminei minha faculdade de Direito, eu trabalhava num escritório de advocacia. Na época, eu sou bem velhinho, na época o escritório tinha um computador e ninguém sabia usar o computador, só eu que usava. Então eu digitava as petições todas e entrei na faculdade, estava na época ainda fazendo o ensino médio, né? Na época se chamava segundo grau, hoje em dia eu acho que é ensino médio, não sei, mas eu fazia as petições, e aí eu entrei na faculdade, eu passei aí no fórum fazer, era estagiário também, porque os processos não eram informatizados, não havia sistema de informação, você tinha que ir de cartório em cartório ver como é que estava o processo. E quando eu me formei, no último ano, me formei na faculdade, mesmo tendo toda essa experiência, toda essa bagagem, tendo trabalhado no escritório de advocacia, eu terminei e me incomodava o seguinte, falei, caramba, eu não sei nada de processo civil. Como é que pode? Eu não sei nada de processo civil. E aí eu fiz uma pós-graduação na Estácio, na época era 1 ano e pouco, fiz uma pós-graduação sobre processo civil. O coordenador era até um juiz federal, Roy Reis Freed, que hoje em dia, quer dizer, não sei se ele ainda trabalha, mas até um tempo atrás ele tinha sido era desembargador federal, mas na época que ele me deu aula ele era juiz federal, juiz Reis Freed. E aí fiz a pós-graduação com ele de processo civil, né? Ele não era o único professor, tinham outros. 1 ano de pós-graduação, terminei a pós-graduação e falei assim, Alexandre, continuo não sabendo nada de processo civil. E tinha muitas dúvidas e nunca tive vergonha de dizer que tinha dúvida, de perguntar. Tantas vezes eu ia no cartório e perguntava, falava, olha, você me tira uma dúvida. E às vezes era atendido pelo servidor ali do tribunal. Às vezes o servidor não sabia, mandava eu perguntar ao juiz. Eu ia lá, batia na porta do juiz e pedia informação, pedia esclarecimento. Às vezes tinha juiz que dava, tinha juiz que não dava. Enfim, e a gente vai comprando o livro, vai lendo e vai se aperfeiçoando. E quando você chega em Portugal, não é diferente. Você chega em Portugal, apesar da lei ser muito parecida, né? O nosso Código Civil, por exemplo, o Código Civil brasileiro, ele é uma cópia do Código Civil, não é uma cópia, mas ele tem muita base do Código Civil francês, assim como também o Código Civil português tem a base no Código francês. A Constituição do Brasil e a Constituição de Portugal também são muito parecidas. Existem algumas diferenças assim gritantes, mas no que não é diferente é muito parecido. Então, a gente consegue trabalhar muita coisa, mas de vez em quando a gente se depara com algo que é totalmente diferente. O direito material, né, para quem é advogado entende o que eu estou falando, o direito civil, o direito penal, é muito parecido com o brasileiro. Mas o direito processual, né, o rito processual, é completamente diferente. O processo civil ele segue uma tramitação diferente, tem muitos detalhes diferentes. O processo penal, então, nem se fala, ele tem várias subdivisões, vários ritos processuais. Tem o processo sumário, sumaríssimo, abreviado, processo comum, processo especial. Então, assim, você precisa estar preparado para atuar. Não é chegar aqui, nunca vi nada, nunca atuei nada, e chegar aqui e achar que vai fazer o trabalho bem feito, que não vai. É importante, sim, fazer um curso, é importante ter uma mentoria, é importante ter uma preparação para que a gente, não que vai evitar os erros, mas minimizar bastante, né? Reduzir bastante aí a chance de erro. Isso é muito importante. É importante, primeiro, que existe uma responsabilidade profissional sobre os atos que nós praticamos. Então, o advogado ele tem uma responsabilidade, tanto é que aqui em Portugal nós temos um seguro de responsabilidade civil, que não é opcional, é obrigatório. Um pouco diferente do que é no Brasil, onde se prega, inclusive, que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado na relação entre o advogado e o cliente. Já aqui em Portugal, existe um seguro de responsabilidade civil que a própria ordem já nos concede e a gente pode, por fora, estar ampliando esse valor.
A gente pode por fora estar contratando um valor maior para ter essa cobertura, porque existe essa responsabilidade que nós temos que ter em relação aos clientes. Então, é importante a gente estar atento a isso para que a gente não venha a cometer nenhuma falha e ser penalizado, né, por conta disso. E quem atua na área civil, existe, como no Brasil existe o juizado especial civil, aqui existe o chamado julgado de paz, que é muito semelhante, né, ao juizado especial. Já ouvi dizer, não sei se é verdade, mas que o julgado de paz foi feito copiando um pouco, tendo como modelo, né, copiando parece que é pirataria, né, mas não é, copiando o modelo do Brasil, do Código de Defesa do Consumidor, do Juizado Especial Civil do Brasil. Então, eu sou da época do Juizado de Pequenas Causas. Eu peguei o Juizado de Pequenas Causas começando, depois virou Juizado Especial Civil, né? E aqui em Portugal é Julgado de Paz, que é muito semelhante, tem as suas diferenças também. Gosto de frisar isso, para que ninguém fique iludido de achar que é a mesma coisa. Eu posso arrumar minhas malas e partir para Portugal e você é advogado em Portugal? Poder pode, mas não deve, né? O ideal é que ainda no Brasil você já comece a se preparar para advogar, já comece a fazer cursos, já comece a ganhar tempo. Porque quando você estiver aqui em Portugal, você vai querer advogar. E aí, se você esperar chegar aqui para começar a se preparar, você vai ter um gap aí que você vai ter perdido um tempo valioso, né? E a gente sabe que em breve essa questão da pandemia já vai estar muito mais tranquila. O Brasil está avançando, graças a Deus, com a vacinação. Em breve, os brasileiros vão estar podendo vir com mais tranquilidade para Portugal e já poderão, então, planejar, eu acredito que já para o próximo ano, já possam entrar em Portugal sem maiores problemas. Existe uma expectativa grande de que em setembro, no máximo outubro, caiam as restrições. Eu sou mais pé no chão, eu sou mais devagar, mais cauteloso nesse aspecto. Talvez não seja em outubro, mas eu acredito que para o próximo ano já vai estar com uma facilidade muito maior. Então, se você pensa em advogar em Portugal, se você pensa em atuar em Portugal, ótima escolha, muito, muito bom, sabe? Muito bom. Portugal tem pontos positivos maravilhosos, mas é importante que haja esse preparo, é importante que haja essa conscientização de que Portugal não é o Brasil, a legislação não é idêntica, o rito processual não é idêntico, o modus operandi não é idêntico, apesar de haver esse convênio, nós temos que fazer o dever de casa. Antes de eu vir para Portugal, eu lembro que eu já tinha estudado a Constituição de Portugal, iniciei o estudo no Código Civil e no Código Penal. Falei, bom, vou chegar em Portugal, quero chegar pelo menos com uma base mínima, né? Existe uma dificuldade grande em Portugal de você conseguir cursos. Eu não sei se está nos assistindo aqui, eu vi que entrou, não sei se ainda está, algum ex-aluno meu de curso. Não sei, eu vi a doutora Kátia, eu vi o Flávio, não sei se tem mais alguém que já fez curso comigo aqui do direito português. Mas estou citando eles por quê? Para que eles podem até confirmar essa certa dificuldade que você tem de achar cursos referentes ao direito, cursos específicos para quem quer advogar em Portugal. Então é importante que você faça, que você inicie essa preparação para poder estar minimizando ao máximo aí as chances de problema quando você começar realmente a advogar, né? Aqui o uso da toga é obrigatório. No Brasil só se usa a toga no Tribunal do Júri, e aqui o Tribunal do Júri é diferente. Existe Tribunal do Júri aqui, mas o Tribunal do Júri tem uma finalidade diferente do Tribunal do Júri do Brasil. Então é importante se prestar atenção nesses detalhes, nesses pequenos detalhes, para que possa tudo correr bem, porque o objetivo é que tudo corra bem.
E assim, é possível? É. Vale a pena? Vale. Ah, mas será que eu já tô velho para recomeçar? Será que eu tinha que ter planejado isso mais cedo? Será que já passou muito da idade? Eu costumo dizer o seguinte: quem vem para Portugal não vem para recomeçar a vida. A gente não recomeça a vida, quem dera, né? Quem dera pudesse recomeçar a vida. A gente não recomeça, a gente continua. A gente vai dar prosseguimento. Então, tudo que você já passou, toda a tua bagagem anterior, ela vai ser útil e vai ser necessária para Portugal. E aqui você precisa agregar algumas coisas novas. Você precisa agregar alguns conhecimentos, você precisa agregar alguns valores novos, mas você consegue advogar com muita tranquilidade. E assim, algumas vantagens que a gente pode destacar, como eu já falei, não só na área de atuação, que você tem uma área de atuação muito mais ampliada, não só em relação a você ter 301 pessoas para cada advogado, enquanto no Brasil são 190, você cada advogado tem aí em média 190 pessoas na proporção da população para advogados, e em Portugal 301, então uma proporção muito maior. Você em Portugal tem muito mais chances de ser contratado do que no Brasil. E existem outros fatores que agregam, por exemplo, a questão da segurança, né? Portugal é hoje o quarto país mais seguro do mundo. E eu vou te dizer por que ele é o quarto, ele era o terceiro. Quando veio a pandemia, o governo decidiu liberar a maioria dos presos. Então teve assim, eu não sei dizer de certo o percentual, mas uma grande quantidade de detentos foi posto na rua. E o que isso acarretou? Acarretou um certo aumento da criminalidade, acarretou um certo aumento da violência. Mas imagina, com todos os criminosos soltos, Portugal ainda é o quarto país mais seguro do mundo. Agora, com o fim da pandemia, eu acredito que no próximo ano, na próxima avaliação, Portugal vai voltar para o terceiro lugar, ou quem sabe até para o segundo lugar. Realmente é um país muito seguro, muito tranquilo, vale a pena em questão de qualidade de vida. Eu tive vendo, acho que foi ontem, eu assisti pela internet o jornal da Band, um jornal da Band ao vivo, né, online, e eu fiquei aterrorizado. Foram matérias, um guarda municipal matou um PM matou um ladrão, alguém foi atropelado, alguém bêbado atropelou, bateu, e marido matou mulher na frente do filho. Eu falei, meu Deus, eu de verdade estava desacostumado com esse tipo de matéria. Coisas assim que no Brasil se tornam banais, se tornam comuns. Muitas das vezes até você tá jantando, está almoçando e assistindo o jornal e é só notícias ruins. E isso faz mal para a gente, né? Isso não é uma energia boa. E todo dia é isso, né? Todo dia. Se você assistir Datena todo dia, se assistir Jornal Nacional todo dia, seja qual for o jornal, é só notícia ruim o tempo todo. Não que em Portugal não haja criminalidade, mas não é igual. A sensação que você tem aqui, você esquece que existe isso, sabe? Então, assim, existe uma segurança real muito grande, as estatísticas mostram isso, né? Então, isso é importante, a gente merece uma qualidade de vida melhor. Então, Brasil tem as suas vantagens, Brasil tem as suas qualidades, não nego. É o país onde eu vivi mais de 40 anos da minha vida, amo o Brasil, amo o povo brasileiro. Mas se você pensa em mudar, se você se sente um pouco incomodado com a violência urbana, não só a violência do criminoso, mas a própria violência no trânsito, a falta de paciência dos motoristas, a falta de paciência das pessoas. Se você percebe isso, você tem essa percepção e isso de certa forma te incomoda e você planeja vir para Portugal, eu te digo que você faz uma boa escolha, uma boa decisão, né? E não existe data limite para isso. Não existe. A gente passamos aí pela pandemia e a pandemia nos mostrou algo muito interessante, que a gente não domina um segundo na nossa frente. A gente não sabe a segurança no futuro, a gente não tem nenhuma. A gente achava que tinha, né? E a pandemia veio mostrar que não tem. A gente
estamos aí vivendo, sabendo só o que passou, o que está por vir a gente não sabe. É claro que nós temos que tomar todas as cautelas possíveis, planejar um futuro melhor possível, porque o nosso futuro é resultado exatamente das atitudes que tomamos hoje. O nosso amanhã, né? O nosso amanhã vai ser exatamente como a gente está fazendo hoje, como a gente está plantando hoje, a gente vai colher amanhã. Mas isso não quer dizer que vai ser exatamente o que a gente está plantando. Pode vir uma tempestade e destruir toda a plantação e a gente não colher nada. Não é verdade? Como pode o vizinho do lado colheu, a gente plantou feijão e o vizinho do lado plantou milho, só que o vizinho do lado colheu muito milho, ele nos dá 2 caixas de milho. Então a gente vai ter o feijão mais o milho. Como pode vir uma tempestade e a gente não ter feijão nenhum. Essa é a vida. Mas se você planeja vir para Portugal, se você planeja ser um advogado em Portugal, o meu conselho é esse. Olha, primeiro, está de parabéns, é uma escolha muito boa. E se prepara, venha sem medo, sem preconceito. Não pensa que o Brasil é o país de terceiro mundo, a gente vai ser mal visto, a gente vai ser mal interpretado, mal olhado. Não, os portugueses amam os brasileiros, é verdade. Em Portugal se passa muito programa do Brasil, muitas novelas, então eles são habituados mais com a gente do que nós com eles, né? É muito interessante e é um povo assim muito agradável, muito agradável. E é exatamente esse povo que faz essa diferença, né? Exatamente esse povo acolhedor, esse povo carinhoso, esse povo simpático, esse povo animado. É um povo que já sofreu muito, que já passou por muitas situações difíceis, mas que venceu e continua vencendo. E é um povo que está acostumado à superação. E esse povo, se a gente for olhar bem na nossa raiz, a gente tem um pouquinho também, né? Todo brasileiro tem um pouquinho de português, tem um pouquinho de africano, tem um pouquinho de toda a gente do mundo, porque não existe brasileiro 100% brasileiro. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? E graças a Deus no Brasil essa miscigenação é muito mais visível. Então, se você pensa em vir para Portugal, pode vir sem medo, você vai ser bem recebido, vai ser bem acolhido. Se prepara, estuda, busca aí conhecimento, busca informação, venha com a maior gama de informações possíveis. Se você tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, manda para mim. O pessoal hoje que assistiu aqui ficou encabulado, ninguém quis mandar pergunta nenhuma, né? Mas vocês podem mandar no privado e eu sabendo, vou estar sempre aqui informando, vai ser sempre um prazer. Amanhã eu vou fazer uma live toda terça, quarta e quinta, tá? A gente vai estar fazendo, amanhã eu vou estar falando sobre um outro tema. Amanhã nós vamos estar falando se Portugal é um país para ricos, como é que é o custo de vida em Portugal, como é que é o salário, como é que é o preço de aluguel, quanto você precisa ter para vir para Portugal. Então, se você está planejando vir para Portugal, a live de amanhã também é bem interessante, né? Hoje nós falamos aqui do leque de opções de trabalho que existe para o advogado. Amanhã a gente vai estar falando, né? Hoje falamos como você ganha dinheiro, amanhã a gente vai falar do gasto que você tem aqui do dinheiro. Vamos estar falando sobre escola para as crianças, vamos estar falando sobre plano de saúde. Precisa ter plano de saúde em Portugal? Não precisa. Vamos estar falando sobre despesa aqui, custo de vida, alimentação, aluguel, carro. Vamos estar trazendo essas informações. Na quinta-feira a gente vai estar falando de novo também para advogados. Mas é um tema que vai além dos advogados, que a gente vai estar falando sobre o Código de Estrada, que é o Código de Trânsito, como se fosse o Código de Trânsito no Brasil. Isso é interessante para qualquer pessoa que venha para Portugal, não só o advogado, que pode estar fazendo uma defesa aí num processo administrativo, como também para o próprio condutor. Então a gente vai estar falando aqui questões interessantes, né, as diferenças que existem, as curiosidades que existem no trânsito de Portugal. Então, se você puder, compartilha, divulga aí com os seus amigos, divulga aí com os seus colegas, tá bom? A gente vai estar essa semana falando sobre esses temas. Na próxima semana a gente vai estar falando também, fazendo outras lives
sobre outros temas também interessantes. Vai acompanhando aí que vocês vão estar sempre se informando, tá bom? O Flávio botou aqui, ó, temas importantes para o planejamento das famílias que pensam em mudar de país. É verdade, Flávio, é exatamente isso, né? Nosso objetivo aqui é estar ajudando esse planejamento, porque é uma tomada de atitude muito radical, né? Se você pensar, você não está saindo de um bairro indo para outro bairro, você não está saindo do Rio de Janeiro indo morar em Minas Gerais, você realmente está atravessando o Atlântico, é outro país, é outro continente, é outra cultura. Flávio está nesse processo, daqui a pouquinho Flávio vai estar aqui com a gente, né, Flávio? Vamos estar comemorando aí, tomando um vinhozinho, celebrando aí essa vitória aí dessa família que eu aprendi também a ter muito carinho muito especial aí pela família do Flávio. E em breve o Flávio vai estar aqui com a gente. E aí a gente vai estar postando vídeos aí, botando o pessoal com água na boca, né, Flávio? Comendo bacalhauzinho de leve, comendo pastelzinho de Belém, né? Mas o pessoal acho que não gosta muito disso, não. Mas então é isso, pessoal. Quero agradecer vocês aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser tá postando aí, finalzinho da live, dá tempo de responder. Se não, quero dar aqui o meu muito obrigado aí pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês. É sempre uma satisfação a gente estar aqui trocando um pouco de experiência, dividindo aí um pouquinho do que eu já passei, né? E eu quero ser aqui para vocês uma prova viva de que se eu superei, se eu venci, você também pode. Se eu conseguir, você também pode. Se eu me estabeleci, você também pode. Tá bom? Carla de Natal, beijão, Carla. Carla também, doutora Carla em breve vai estar aqui em Portugal também. Doutora Carla é empresária, é advogada empresária no meio artístico, é advogada de cantores de sucesso. Daqui a pouco vai estar aqui em Portugal também e vai estar trazendo também algumas parcerias dela para estar fazendo sucesso aqui também em Portugal. Então tá bom, gente. Um grande beijo. Brigadão por tudo aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.